Missão é a verdade, com amor e a caridade. Alô, Umbanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, bem-vindos ao canal do Cuca Centro de Umbanda Caminho Jaruanda, para que hoje possamos pensar um pouco e falar um pouco sobre o Caboclo Mirim e toda a importância que ele traz para a nossa Umbanda, toda a fundamentação, toda essa base, esse alicerce que ele vem trazer para a Umbanda e a importância disso. Ele tem uma história até um pouco parecida com a do Zélio, porque começa muito jovem e recebe em seu corpo o Caboclo Mirim, e isso acontece em 1920. Ele é orientado a procurar Zélio Fernandino de Moraes, que era o médium do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele é orientado a procurar o Zélio e ali então ele vai tendo uma preparação. Em 1924 é fundada a Tenda Mirim. E a partir daí nós temos uma série de postulados e de diretrizes, de entendimento e ordem da Umbanda. Existem várias delas, mais ou menos uns 20, pelo menos que ele fala, e vai passando para os médiuns e para as pessoas e para a orientação dos umbandistas, o que seria a Umbanda desse primado de Umbanda, né, da escola da vida. E nessa escola, nisso que ele traz para nós, ele traz muitas coisas interessantes, um pouco diferentes às vezes do que a gente está acostumado a ver em alguns centros, porque ele segue uma linha própria. Então, por exemplo, nós vamos ver que na Tenda Mirim, o que existe lá, não existe o gongar com todos os santos, e sim a imagem de Jesus acima, apenas a imagem de Jesus, e embaixo a frase, o médium supremo. Então era só isso, e é só isso. Não há por eles essa orientação de ter várias imagens, ou por exemplo fio de contas. Então nós não vemos isso. É um pouquinho diferente do que muitas casas, e sabemos que a Umbanda é assim, né? Cada casa é uma casa, e o Caboclo Mirim ele traz essa escola. E o mais importante dessa escola que ele traz, talvez não seja porque ele dá outras orientações no sentido de práticas, mas sim as diretrizes, os ensinamentos, o que ele fala para a gente fazer. E se nós formos ver essas diretrizes, elas são todas muito corretas, muito certas, muito limpas. Não existe nada ali que se possa dizer, ele está falando uma coisa que vai contra, por exemplo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ou que nós entendemos como uma Umbanda que seguimos, respeitando todas as outras. Mas nós vamos ver orientações que nos tocam muito o coração e que são muito práticas, e nos parece que a gente precisa também dessa coisa da prática, não ficar só na filosofia, no que a gente acha bonito, no que ouve das entidades, no que escuta. E o Caboclo Mirim, ele traz essa prática quando ele diz: façam dessa forma, experimentem dessa forma. Então, algumas delas, por exemplo, quando ele diz: não ria do médium iniciante, que tem uma manifestação diferente, que ainda está aprendendo, que ainda está sentindo o corpo dele. E o que nós fazemos muitas vezes? Nós seguimos. Então, tudo isso é um chamado, é um chamado realmente para a gente se avaliar. Outras coisas que ele falava sobre termos cuidado e não pôr a mão na cabeça, né? Então se coloque a mão na cabeça de ninguém, porque ali são as energias da pessoa, é o ori da pessoa. Quando ele dizia que você tem que ter cuidado com a sua alimentação, cuidado como você cuida do seu corpo, porque ele é teu templo sagrado. Quando ele fala do não uso do sacrifício animal, dizendo que os animais são nossos irmãos. Então são coisas que para a nossa Umbanda, para o que a gente vive de Umbanda, nós não estamos dizendo que o que outras pessoas fazem, outros segmentos religiosos fazem, é errado. Mas dentro do que nós estudamos de Umbanda, são coisas que nos tocam profundamente o coração e que caem para nós como diretrizes muito seguras. E ele nos dá orientações muito coerentes. Quando ele diz, por exemplo, não oriente a vida de ninguém, não dê palpite.
Principalmente se você não for pedido, palpite. Não é isso que ele fala, né? Se não for pedido. Mas ele diz não ter palpite, porque nós adentramos na energia do outro. Isso é uma coisa muito interessante também e muito séria. Às vezes a gente escuta as pessoas nos contarem coisas e nós queremos dar uma solução para aquilo. E o que acontece com isso? Entramos na energia de alguém. Se eu entro na energia de alguém, eu também tenho que suportar aquela energia depois. Estamos capacitados para isso? Então, muitas coisas que ele fala, se nós trouxermos para a nossa prática umbandista, nós não vamos errar. Ele diz também, somos todos vistos e observados o tempo inteiro. Então esteja no terreiro com a sua consciência de que está fazendo o seu trabalho da melhor forma. Faça seu trabalho e foque nele. Então, outra coisa que às vezes nós nos esquecemos por conta da curiosidade ou pelo nosso julgamento, que é muito comum em todos nós, mas o exercício de cada vez fazer menos esse julgamento e olhar para o trabalho que está sendo feito sem ficarmos dizendo que aquilo está certo ou errado, porque quem sabe disso é a espiritualidade, são os dirigentes espirituais daquela casa, é no mínimo uma orientação bem segura para todos nós. Então ele fala de que leve para você e para sua casa os fluidos bons, vá com eles para casa, abra sua mente para isso. Ele orienta a abrir a mente para que possamos receber. Outra coisa que muitas vezes não fazemos, às vezes a gente vai tão cheio de armadura, tão cheio achando que sabe, tendo compreensão daquilo e não ouvimos, principalmente as entrelinhas. A espiritualidade, ela nos dá toques, ela fala de maneira sutil e muitas vezes numa conversa longa existem coisas nas entrelinhas e que são sinais. Se nós estivermos com a mente aberta, a gente vai perceber esses sinais. Ele orienta também, ele avisa que Umbanda é uma coisa e doutrina espírita é outra, dividindo isso, né? Deixando claro essas diferenças. E muitas vezes nós também confundimos isso, confundimos ensinamentos espíritas com a Umbanda. Nós podemos associá-lo, podemos ajudar com todo o conhecimento espírita, mas ela não é espiritismo. E nós, quantas vezes, chamamos que a Umbanda é espiritismo, ou que sou espírita, e nós não somos espíritas. Um umbandista é um umbandista. E outra coisa bastante interessante também que ele fala, mantenha o silêncio e a observação, não dê palpites. E aí a gente não está falando só da vida do outro e dar o conselho, mas é o palpite no geral. Então mantenha o silêncio, observe. E o silêncio da gente olhar o que está acontecendo antes de reagir é também uma forma segura de termos avaliações, de entendermos o que está acontecendo. Ele fala do perigo das consultas, né? Porque somos muitas vezes indisciplinados e temos que ter consciência que quando um médium está trabalhando com um espírito que está dando conselhos, que está dando orientações para uma pessoa, há de se ter muitíssima responsabilidade, porque você está interferindo na vida do outro e interfere de forma muito forte e intensa, capaz de provocar muitas vezes problemas seríssimos, até tragédias. Então tem que se ter muito cuidado, porque nesse momento da consulta, o médium ele tem tremenda responsabilidade, então tem que ter cuidado com o que vai falar. E aí a gente pode pensar assim, mas não é ele que está falando, é o espírito. Sabemos que existe a interferência do médium, existem manifestações com mais ou menos interferência. Se o médium for muito responsável, ele vai travar qualquer coisa que ele desconfie, que aquilo pode não ser de um espírito bom, de um espírito que está aconselhando. Então é o bom senso, por isso que ele fala dos perigos. Temos que ter sempre uma orientação, apontar para um horizonte em que as pessoas que vão para a Umbanda, elas possam sair melhores do que entraram, não com coisas na cabeça, com medos.
E temos muitas outras orientações dele. Uma das bem interessantes também para todos nós é que ele fala para nós não interferirmos na curimba, ou seja, para a gente não dizer assim para quem está cantando, olha, toca isso aí, fala isso aí, porque eu acho bonito. Existe uma orientação espiritual e a gente não pode interferir nisso pelo nosso prazer, porque a gente gosta disso ou daquilo. Se um ponto está sendo cantado, é porque há uma necessidade exata naquele momento daquele ponto ser cantado. Então o médium não deve interferir nisso e deve acompanhar, ou seja, ele deve rezar junto, porque a gente canta, né? A gente reza cantando, então a gente canta junto e não interfere, simplesmente vai no fluxo da música. E por aí vão muitas outras coisas muito boas para a gente seguir, muito fortes e que em nenhum momento acredito que possamos nos arrepender se as seguirmos. São muito limpas e simples essas orientações. Mas a mais de todas, e talvez aqui resuma tudo, a que seja a mais importante para nós umbandistas, e também que fica como um questionamento para todos nós. Ele diz assim: Umbanda é coisa séria, para gente séria, ou que quer ser séria. E aí a gente pensa assim, não, mas eu sou uma pessoa séria, eu estou na Umbanda com seriedade. E aí que está, acredito que todos nós que entramos para a Umbanda, a gente entra com seriedade, a gente entra com aquela vontade de aprender, pelo menos as pessoas que têm boas intenções, que entram com esse objetivo. A questão é que a gente não pode nunca deixar de se fazer essa pergunta: será que realmente eu estou sendo sério? Será que a cada vez que eu vou ao terreiro e no trabalho mediúnico, eu estou realmente querendo ser sério? Porque uma coisa é certa, a Umbanda é a coisa séria. Mas eu sou? Então, ter essa coragem de estar sempre se perguntando isso, porque essa reciclagem é necessária, essa pergunta é necessária, e sempre, e todas as vezes. E muitas vezes a gente acha assim, não, a gente se acomoda, nós nos acomodamos, então achamos assim, não, eu sou uma pessoa séria, vou lá, faço o meu trabalho, termino o meu trabalho e vou embora. Só que seriedade vai muito além disso. Vai a questão mesmo de estudarmos, de conhecermos, de buscarmos orientação com os nossos guias, buscarmos orientação com os guias dirigentes da casa, orientação com os nossos dirigentes, conversarmos de coração aberto. Tudo isso é coisa de gente séria. Então ela está aqui para isso. E essa é com certeza a maior reflexão que ele nos deixa, o maior ensinamento que ele nos deixa. É uma frase que deveríamos guardar sempre conosco. Para quem quiser conhecer mais sobre a Tenda Mirim, tem o site oficial da casa. A sede é no centro do Rio de Janeiro, mas eles têm filiais por todas as partes, inclusive fora do Brasil, levam a palavra do Caboclo Mirim, e essa palavra que traz tanta humildade, porque quando ele se diz mirim, é mirim no sentido de pequeno diante de toda a divindade, diante do que é divino, diante de Deus. E ele se coloca dessa forma. Para nós umbandistas, um exemplo que foi de médium, com o médium dele, um exemplo que foi e é o grande espírito, o Caboclo Mirim, que está em nosso coração, que está em todas as nossas casas, quando nós cantamos e puxamos o ponto dele. E como Benjamin Figueiredo, ele desencarna em 1986, então a gente tem bastante acesso a fotos, a imagens, a Tenda Mirim no Maracanãzinho, repleta de médiuns, isso no 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma história que deve ser conhecida por todos nós e, além dessa história, buscar o que esse grande espírito veio trazer: a inteireza, a clareza, a orientação para uma vida simples. Porque Umbanda é simples, é simplicidade. E ele traz isso. Foi muito bem preparado pelo Zélio, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e com o aval do Orixá Malê. Então nós vamos ter uma história aí muito bonita de entendimento, de conhecimento
desse grande espírito que está nas nossas casas, que está vibrando nas nossas casas de Umbanda, que está no nosso coração. Possamos internalizar tudo isso que ele trouxe e que possamos também honrar, né? Lembrar desse médium, desse grande médium que foi o Benjamin Figueiredo, da seriedade, da dedicação de anos e anos de trabalho, da família, né, que sai do espiritismo, aceita essa missão e vai se dedicar à Umbanda. Então tudo isso é para que nós conheçamos um pouco dessa história, que a gente vá a fundo nessa história, possa conhecer. O site é muito bom, existem livros e trabalhos em cima disso, que também vale a pena a gente dar uma olhada, pelo menos conhecer essas bases, e que possamos lembrar que precisamos ser realmente sérios, que precisamos buscar o foco para a Umbanda com um trabalho de muito amor, mas de muita disciplina. E seriedade não quer dizer ficar carrancudo, não quer dizer ficar fechado, não é isso. É seriedade com o nosso trabalho, é seriedade a partir do momento que eu digo assim, eu sou um bandista, isso não importa se eu sou médium ou consulente, eu sou um bandista, eu sigo as orientações da Umbanda, eu sigo toda essa ancestralidade que me orienta, os caboclos, os pretos velhos, todos os guias, as crianças, toda essa formação da Umbanda. Se eu sigo a isso, eu preciso olhar para isso com muita disciplina e amor ao trabalho. Então, é o convite que fica para todos nós, essa avaliação. Eu sou realmente uma pessoa séria para a Umbanda, porque a Umbanda precisa de gente séria. E eu sou. Então é isso que a gente precisa estar sempre se questionando para que sejamos cada vez instrumentos melhores para a Umbanda. Que sejamos realmente aqueles que vestem a camisa e que buscam uma elevação, não uma elevação perante os outros, mas uma elevação da própria alma, poder sair da pequenez do mundo para que a gente se torne algo melhor, algo mais produtivo para a divindade e para os nossos guias, que nós estejamos aqui realmente com o intuito de melhorarmos. E com toda a reverência ao Caboclo Mirim, a todo o trabalho da Tenda Mirim, nós nos sentimos gratos por todos esses ensinamentos que chegaram até nós através desse grande espírito. Que Pai Oxalá nos abençoe. Até o próximo vídeo.